Sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o meu Shabat, não o profanando, e os que abraçarem o meu pacto, sim, a esses os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, se veio no teu coração esse pensamento, o que eu estou fazendo aqui no meio desse povo? A resposta é essa. Você abraçou o pacto do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e guardando o seu Shabat, ele te levará para a casa do Senhor. E o Deus Todo-Poderoso aceitará o seu sacrifício. E você terá nome de filhos e filhas do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso é maravilhoso. Essa é a razão. É suficiente para você? Para mim o é, graças a Deus. Nós estamos na Parashá Bo. Pequenininha, né? Bo. Vai. Essa Parashá é de Êxodo 10, 1 a 13, 16. A Haftará, que é a porção dos profetas, é Jeremias 46, 13 a 28. E a porção do Berit Hadashá, que é a nova aliança, para quem não está acostumado, Mateus 25, 1, 46. É a 15ª porção em 5.783, do ano de 2023, ano comum, não é? Amém? Posso começar em nome de Yeshua? Amém? Bom, eu quero iniciar essa parashá com um texto, com um questionamento levantado pelo apóstolo Paulo. Não é? Muita gente briga com o apóstolo Paulo. Mas eu quero começar com o questionamento que ele faz lá em Romanos 9, 14 a 19. Olha o que ele fala. Que diremos, pois? Ele está perguntando. Há injustiça da parte de Deus? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Ó, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Porque Ele é soberano, faz sentido. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Então, se nós estamos aqui, se você diz que Yeshua é o Filho de Deus, você diz isso dentro do seu coração? Não é porque você é inteligente, não. É porque Deus teve misericórdia de nós. Amém? Então, Ele nos revelou o caminho, a verdade e a vida, porque Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Então, quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já olhou para você e disse, a este eu terei misericórdia. Mas Rafael não sabia disso. Eu sei, porque não depende de quem corre, nem de quem quer, depende dele. É isso que Paulo está explicando. Pois diz a Escritura a Faraó, é por isso que eu estou falando desse texto, porque a Parashá vai falar de Faraó, não é verdade? Para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Portanto, tem misericórdia de quem quer, e quem quer endurece. Deus endurece quem Ele quiser. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Paulo está perguntando, que a gente vai pensar assim, então por que Deus queixa? Ele que endurece? Ou ele que amolece o coração do homem? Então por que ele está queixando? Porque quem pode resistir à vontade de Deus? Ninguém. Paulo está falando isso, não é? Paulo, então, vai responder também essa pergunta, que é feita por todos nós.
Eu já ouvi muita gente perguntando isso. Mas sabe por que a gente pergunta isso? Porque nosso entendimento é limitado. A nossa visão não é uma visão do céu. A minha visão não é uma visão lá do céu. Quem vê do céu é Deus. A nossa visão é curtinha. Às vezes Deus está fazendo uma coisa e a gente olha e fala que absurdo, está errado. Mas a nossa visão a de Deus é ampla. Você quer ver um exemplo? O homem dizia que a terra era plana. O homem só conseguiu ver que a terra era redonda quando ele saiu da terra e teve uma visão ampla. Por isso que Deus fala assim, que os servos dele subirão como águia, porque a visão da águia é diferente da visão de quem está aqui embaixo. A águia tem uma visão ampla, subirão como águia, terão a minha visão. Geralmente, quando Deus dá visão para nós, Ele mostra de cima, porque Ele está em cima. Então, nós aqui embaixo perguntamos assim, se Deus é que endurece coração ou amolece coração, então do que Ele está se queixando? Quem já pensou isso? Pois é, porque a nossa visão é curta. A gente não consegue ver. Paulo está fazendo referência, nesse texto de Romanos, a Paraxá de hoje. Viu? E você vai notar que Deus, Ele suporta ímpio. Ele suporta. Sabe para quê? Para mostrar a sua glória aos vasos de honra. Então ele está te chamando de vaso de? Olha o que Paulo fala em Romanos 9, 20 e 24. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Paulo foi educado, né? Ele podia ter falado assim, ô cabeçudo, quem é tu, ó carne, ó pó? Mas ele foi educado. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que o formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira? Deus suporta vaso de ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Deus está dizendo que Ele suporta vaso de desonra para mostrar a sua ira e a sua glória aos vasos de honra. Deu para entender? Deus tem paciência por amor a nós. Que de antemão preparou para a glória, você foi preparado de antemão para a glória de Deus, os quais somos nós. Paulo é o quê? Paulo é judeu. E quando ele fala o quais somos nós, ele está falando de quem? A quem também chamou, não só entre os judeus, mas também dentre os brasileiros. Fica ligado, hein? Mas, Rafael, está escrito gentio. Mas o brasileiro é o quê? Eu posso botar aqui Inglaterra, Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Egito, Bolívia, Canadá, mineiros, também.
Porque Minas Gerais é um país específico. Paraná, também. Paulistas, também. Está todo mundo incluído aqui. Todos aqueles que creem que Yeshua é o Mashiach, é o Filho de Deus, são vasos de honra. E Deus suporta os vasos de desonra por amor aos vasos de honra, para mostrar a sua ira e a sua glória aos vasos de honra. Por isso ele suportou Faraó. Suportou. Tem um texto que diz que ele, por pouco, não destruiu Faraó e o seu povo da terra. Ele suportou. Ele suportou por causa de você. Mas eu nem estava lá, eu sei. Mas ele sabia que você viria a existir na terra. E ele sabia que você seria um vaso de honra. Então tinha que ter testemunho dele para que você visse a glória do seu Deus. Deus é tremendo. Ele prepara as coisas. É igual, ele prepara a cama, mas ele não deita. Quem deita é a gente. Deus é bom demais. Aí você me pergunta, mas eu já respondi o que eu escrevo, né? Por que você está iniciando com esse texto em Romanos? Eu respondo. Porque Paulo está fazendo referência a essa paraxá que inicia com o nosso Pai Celestial falando com Moisés, como nosso irmão leu em hebraico aqui, não é? Assim, olha, Êxodo 10:1. Depois disse o Senhor a Moshe: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles. Então agora você já sabe que Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Para mostrar a glória dele e a ira dele a nós, que somos vasos de honra. Simples assim. Rafael, eu pensava que isso era um mistério. Não é não, meu irmão. Isso já está revelado para nós. Amém? Então agora você já sabe o porquê de Deus endurecer o coração de Faraó e seu servo para mostrar a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia entre judeus e entre gentios. E isso vai começar por meio de Israel. Porque, olha a promessa que Deus fez ao pai Abraão: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Deus ia mostrar a sua glória aos descendentes de Abraão para abençoar você hoje. Que coisa, hein? O plano, hein? A gente é muito curtinho, cara. A gente vive 70 anos, já começa a não saber nem onde a gente está mais. Mas Deus não. Deus não. Deus fez esse plano lá atrás. Ontem a gente estava dando início ao Shabat, a gente leu o quê? Que o reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Olha aí. Tem gente que pensa que o reino de Deus é novo. Não é. Ele é tão antigo quanto a fundação da terra. Ele é tão antigo quanto a criação dos homens. Só que os homens rejeitaram o reino de Deus sobre eles. Então o reino de Deus ficou em espera. Por isso que quando Yeshua veio, ele falou assim: é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque nós não aceitamos. Então ele está trazendo para quem quer. Quem quer aí, levanta a mão. Caramba, é muita gente. É pouquinho, a terra inteira tem gente, aqui é pouquinho. Você imagina quanto japonês, chinês, coreano, russos, Paraíba, argentinos, mineiros, paulistas, cariocas, cubanos, americanos do norte, canadenses, australianos, peruanos, os índios, um monte de gente. Toda a terra tem gente que é vaso de honra. Toda a terra. Amém, meu irmão? Então isso de mostrar a glória para os vasos de honra começa na casa de Abraão, claro. Veja em Gênesis 22, 16, 18, e disse:
Por mim mesmo jurei. Deus jurou por ele mesmo, porque não há ninguém maior que ele. Ele não pode jurar por alguém, porque ele é o maior. Então ele falou, eu juro por mim mesmo. Tremendo isso, né? Falou para o pai Abraão, coisa segura, melhor que seguro de vida. É ou não é? E não paga nada. Eu juro por mim mesmo, Deus não mente. Então se Deus falar, você vai ser curado hoje, hoje você é curado. De graças. É maravilhoso isso. Eu juro por mim mesmo. Porque quanto você fez isso e não me negaste teu filho, teu único filho. Você sabe que Deus deu a prova ao pai Abraão da mesma coisa que ele faria. Deus não ia dar seu filho único pela descendência de Abraão? Então, provou Abraão para ver se Abraão ia fazer a mesma coisa que ele fez por nós, faria por Deus. Pediu o quê? O seu único filho. Deu para entender, gente? Ele dá a prova na medida da bênção que ele vai te dar. Glória a Deus. Deus, guarda isso, hein? Deus dá a prova na medida da bênção que ele vai te dar. Imagina se o pai Abraão dissesse assim, não. Padeci aí 13 anos para ter esse filho. Vou fazer isso não, Senhor. Aí Abraão ia perder. Não, Deus levanta outro. Deus levantaria outro. Mas Abraão foi amigo de Deus, confiou em Deus e entregou o seu filho. Por isso Deus está falando assim, ó, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas e como a areia que está na praia do mar. Olha só, Deus está falando de duas descendências. Uma estrela e outra areia. Areia é pó. E quem é a estrela? Yeshua. Então ele está falando de uma descendência espiritual que vem por meio da estrela que desceu do céu, a Magena Davi, a estrela de Davi, Yeshua HaMashiach. Nós somos descendentes de Abraão, da descendência da estrela. Então, quando você olhar no céu aí de noite, ver uma estrelinha, uma delas é você. E Deus vai te chamar pelo nome, que ele fala que ele chama as estrelas pelo nome. Não é por número de CPF, não, meu irmão, pode esquecer. É pelo seu nome pessoal, porque ele tem um relacionamento pessoal. Pode até esquecer o CPF. Você não vai ficar lá na fila ouvir o CPF. Você vai ouvir Deus chamar o teu nome. Isso é tremendo, né, gente? Entende? Então, multiplicarei a sua descendência como as estrelas, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. O que é possuir a porta? O que é possuir a porta? Olha aí. Quem é o inimigo das nossas almas? O diabo. Então nós temos domínio sobre a porta dele. Quem manda nele somos nós, em nome de Yeshua. Olha a bênção que Deus está nos dando. Aí, ó, possuirá a porta de seus inimigos. Gente, vocês precisam ler a Bíblia. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Tem gente que quer ficar na igreja e não quer obedecer. E quer bênção. Não, mas a lei de Deus acabou. Ué, não quer obedecer, mas quer bênção? Não pode. Não dá não, viu, gente? Então, nós já sabemos que Abraão e seus descendentes são canal de bênção de Deus na terra. Não tem outro lugar. Deus não abençoa. Lembra de Esaú e Jacó? O que Esaú perguntou para o pai dele? Pô, não tem outra bênção aí não, cara? Guardada aí no bolso? Tem não, cara.
Tem não. A bênção eu já dei para o seu filho. Mas tem isso aqui, se você quiser, ó, que os lugares escuros serão seus, que os lugares inférteis serão seus. Olha aí, ó. Tu servirá teu irmão. Tem isso, você quer? Não, né? Você quer a bênção. A única bênção que vem através de Abraão, Isaque e Jacove. E por meio da semente de Abraão. Quem é a semente de Abraão? Yeshua. Tu recebe as bênçãos dele. Só tem esse canal. Não inventa que não tem outra. É mentira. Só por meio da semente de Abraão. Não tem jeito. Tem gente aí que fica dizendo, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não é à toa que Yeshua falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Às vezes você fica querendo buscar a bênção em outros cantos. Não vai conseguir. Não vai, meu irmão. Não, mas eu dou um pulinho lá na moça, ela lê futuro. Ah, não, vou ver no jornal o meu signo. O que tem? Estou fazendo mal nenhum. Você está buscando bênção em outro lugar, meu irmão. Pois é, você não vai ter bênção. A bênção que você vai ter é que Esaú recebeu, né? Os lugares estéreis, sem chuvas pedregosas, assim que você vai receber. Porque só tem um canal de bênção na terra. Abraão, Isaque e Jacove, por meio da sua semente, Yeshua HaMashiach. Não invente, porque não vai adiantar. Amém? Então, nós já sabemos que Abraão e seus descendentes são canal de bênção de Deus na terra. Então, além do Senhor libertar Israel do jugo egípcio, ele quer, por meio de Israel, abençoar todas as nações. Veja o que está escrito em Êxodo 9, de 13 a 16. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Que coisa, hein? Pô, lá no Egito era Deus, gente. Um monte de Deus. Aí Deus falou assim, você fala com ele que é o Deus dos hebreus. Que honra, hein? O Deus da igreja, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacove. É esse Deus, é no meu nome, Moisés, que você vai lá diante dele, tá bom? Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu... Que coisa, hein? Para que me sirva. Não é deixa meu povo ir para, sei lá, construir casa, fazer alguma coisa, não. É para me ser. Tem gente que confunde. Yeshua liberta as pessoas, sabe para quê? Não é para você ter casarão, para você ter piscina, sei lá o que você pensa. É para você servir a Deus. Deu para entender? Tem muita gente enganada aí. Não adianta Yeshua te libertar e você se meter em jugo de novo, adianta? Então, ele te liberta, guarda isso no seu coração, para você servir a Deus. Se você não servir a Deus, essa libertação você perderá. Lembra de Israel? Perdeu ou não perdeu? Então, olha o que Deus fala. Para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Antes Deus mandou as pragas sobre as coisas físicas. Agora Deus vai atingir o coração de Faraó e do povo egito. E sobre os teus servos e sobre o teu povo. Para que ele vai fazer isso à toa? Não. Para que saibais que não há outro Deus como eu em toda a terra. No Brasil tem outro Deus? Não. Na China tem outro Deus? Não. Só há um, o Deus dos hebreus. Agora, por pouco, olha o que ele fala, teria eu estendido a mão e ferido a ti e ao teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. Ó, por pouco Deus não fez. Por que Deus não fez? Nós já sabemos, Paulo explicou.
Ele teve paciência com Faraó. Para quê? Para que os homens vissem, que há um só Deus, que é Senhor de toda a terra e de todo o céu, o Deus dos hebreus. Rafael, mas eu não aceito isso. Meu irmão, não importa se você não aceita isso. Você vai se perder, porque o único Deus verdadeiro é o Deus dos hebreus. Amém? E Deus poderia ter destruído Faraó, mas ele não fez. Mas, na verdade, para isso te hei mantido. Quem estava mantendo Faraó ali vivo era Deus. Não é à toa. É para que os homens vissem a sua glória e o seu poder. Para isso te hei mantido com vida. Deus podia matar Faraó, mas Deus foi paciência. A Bíblia diz que Deus é longânimo, tardio em ira e grande em benevolência. Tenho mantido a tua vida para te mostrar o meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Isso está se cumprindo hoje, porque nós estamos anunciando o nome de Deus e de seu Filho em toda a terra. Deus suportou Faraó, vaso de desonra, por amor aos vasos de misericórdia. Eu, você, que são Israel e sua igreja, representada hoje por nós. Deus suportou Faraó por amor a você. Então Deus, nessa paraxá, está preparando os descendentes de Abraão para serem um canal de bênção dele em toda a terra. Veja o que Deus fala a Moisés em Êxodo 10:2. E para que conte aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito. E os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Aí as pessoas dizem, isso é histórico. Não. Isso aqui é para que você entenda que Ele é Deus. Rafael, mas eu servi a demônios. Eles não são deuses. Eles existem, mas não são deuses. São mentirosos, enganadores, destroem. A Bíblia afirma que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ainda que ele te dê algo, é para te matar, para roubar e te destruir. Faraó era considerado o Senhor, o Deus do Egito, gente. Vocês já leram isso? Hoje tem muito ensino histórico a respeito do Egito antigo. Então você pode ler. É só... E a Bíblia afirma isso. Vai lá em Jeremias 46:25. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu castigarei a Amon de Tebas. Amon é um deus de Tebas. E a Faraó e ao Egito, juntamente com seus deuses e os reis. Sim, ao próprio Faraó e aos que nele confiam. Cadê os faraós? Tudo nas tumbas. Eu só encontro o Faraó em tumba. É necessário que Israel veja e aprenda que existe um só Senhor e Deus no céu e na terra. É necessário Israel compreender que o verdadeiro Deus é o Deus de seus pais Abraão, Isaque e Jacove. E é necessário que a igreja do nosso tempo aprenda que só há um Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacove. E só há um Salvador, o seu Filho, Yeshua HaMashiach. E eu entrei na igreja, a igreja não falava do Deus de Abraão, Isaque e Jacove. Eu até espantei. Então que Deus que a igreja serve? Teve lugar que eu tive que ir para dizer que o mesmo Deus da igreja é o Deus de Israel. Você acredita nisso? Pois é. Gente, acorda. O Deus que tu serve é o Deus de Israel. A Bíblia que tu carrega é um livro judeu. Alô? Acorda.
Não é? Anda com a Bíblia na mão e não sabe que o Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Oi, acorda. Acorda, tu que dorme. Yeshua. Alô? Ei, está na hora de acordar. Não tá? Chega de dormir. Chega de brincar de religião. Para com isso. Entenda que há um Deus no céu. E esse Deus tem um nome. E esse Deus é quem tocou Abraão e seus descendentes. Que não adianta fazer templo aqui no Brasil, porque o templo é lá em Jerusalém. Não adianta visitar e achar que é bonito, porque não é dele. A casa dele é em Israel, e só judeu reconstruirá, e nós veremos isso para a glória de Deus. Não é homem e da igreja que irá construir no Brasil. Não vá visitar, porque não é de Deus. Tem crente indo visitar. Que coisa absurda, hein? Pois é. E fala que sentiu a presença de Deus. Não sentiu, porque é mentira, porque aquilo ali não é de Deus. Deus não mandou fazer, mandou? Deus mandou fazer aonde? E é lá que será feito. Refeito. Logicamente, Israel ficou na escravidão por 400 anos. E Israel via em Faraó todo o poder, viu? Não via 400 anos oprimido ali. Imagina, 400 anos, teve pessoa que nasceu e morreu escravo. Vendo Faraó mandar e desmandar. Foi ou não foi? Então o cara via quem que tinha poder? Faraó. Por isso que quando Deus chamou Moisés, Moisés falou assim, mas eu vou lá e vou falar quem que é que me enviou. Porque Israel estava oprimido, já não sabia mais. Já achava que Faraó era mais poderoso que seu Deus. Não é à toa que Deus fala, diga que é o Deus dos hebreus. Você pode imaginar esse negócio? Você é escravo. Você é considerado o quê pelo povo que te escraviza? Nada. Aí, diga lá para Faraó que o Deus do nada é que vai te derrubar. Quero ver. Esse povinho aí? Quem é esse senhor? Não vou deixar, não. Não é assim que Faraó fez? O ser humano age assim, o diabo logo, fala, não, você é forte, olha lá, aquele povo é fraco. Você já pensou assim, aquele moço é fraco, eu sou melhor que aquele? Hein? Você já pensou assim, olhou para o cara e falou, não, sou melhor que ele? Quem já pensou assim? Todos nós. Todos nós. Isso é pecado, viu? Amém? Então vamos nos corrigir. Eles eram subjugados como escravo. Só para termos uma ideia, olha o conceito da sociedade egípcia sobre quem era Faraó. Faraó, que se senta no trono do Egito, não é um ser humano e transitório, mas o mesmo bom Deus que havia sido desde o princípio e que será eternamente. Isso aqui eu não inventei, eu tirei de textos egípcios. Faraó era considerado Deus vivo. Amém? É claro que Israel, 400 anos subjugado numa sociedade com esse conceito no Egito, devia estar com muitas dúvidas de quem verdadeiramente era Deus. Devia ou não devia? Poxa, um monte de Deus, você nasceu escravo ali, ouvindo aquilo, aquele povo te oprimindo, aí você, poxa, minha mãe falou que tem um Deus de Abraão, Isaac, Jacó, mas cadê ele? Como é que você se sente, hein, mesmo? Se põe no lugar de Israel, como é que você se sente? Se sente o quê? Fraco, o Deus deles é melhor. Deus não me responde. Hein? Quantas vezes você já fez isso? Deus, já orei, jejuei e não deu certo. Quantas vezes você já fez isso? Hein? Nós já fizemos. Porque a gente acaba achando que Deus deixa a gente como Israel achou. Amém?
Para termos uma ideia deste problema, Israel, já na terra de Canaã, no tempo de Elias, teve dúvida de quem verdadeiramente era Deus. Sabia disso? No tempo de Elias, gente, Israel entrou num processo de dúvida de quem de fato era Deus. Meu irmão, sabe o que traz essa dúvida? Quando nós pecamos e o diabo nos oprime. Aí a gente começa a duvidar de Deus. Amém? Veja lá em 1 Reis 18, 19 a 21. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Olha quanto profeta maligno, hein? Que comem da mesa de Jezabel. Então, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Será que tem alguém aqui cocheando entre dois pensamentos? Se Yeshua é o Filho de Deus ou não é? Ou se o Deus de Israel é verdadeiramente Deus? Hein? Será que tem alguém? Cochear é o quê? É mancar. Uma hora pensa aqui, outra hora pensa ali. Uma hora pensa aqui, outra hora pensa ali. Hein? Será que tem? Oh, vocês estão fraquinhos, hein? Até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor, aqui é Yud Re Vav Re, é Deus, ou se Baal é Deus. Agora você decide e segue um. Você não pode seguir os dois. E o Evangelho fala isso, Yeshua fala isso, né? Você não pode seguir a dois senhores, porque um você vai desprezar e o outro você vai servir. É isso que Elias está falando. Se Yud Re Vav Re é Deus, ou se Baal é Deus, você vai seguir quem você acha. Porém, o povo nada lhe responde. Por que o povo não respondeu? Porque estava com dúvida. Estava assim, será em quem que eu aposto? Baal ou Yud Re Vav Re? Ficou nessa. Estava com dúvidas. Se o povo não respondeu, é porque o povo tinha dúvida. Então você pode concluir que no Egito, depois de 400 anos subjugado por Faraó, Israel tem sérias dúvidas. Quem verdadeiramente é Deus? Faraó ou Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó? Ou quem é mais poderoso? Faraó ou Deus dos nossos pais? Quem será que vence o duelo? O Deus de nossos pais ou o Todo-Poderoso do Egito? Gera ou não gera isso no nosso coração, né? Quem é que vai vencer? Não é? O homem é muito assim. Quem vai subjugar quem? O Deus de Abraão ou Faraó, o Deus do Egito? É necessário Deus endurecer o coração de Faraó para que estas questões sejam, em definitivo, esclarecidas. É necessário para você entender quem é Deus. Porque nós estávamos subjugados pelo pecado. O diabo nos prendeu no pecado. E aí você já não sabe quem é Deus. Ora, é uma imagem de escultura que eles dizem que são cristãos, aí você beija o pé dele, acende vela, sangra a imagem e não adianta nada. Outra hora você vai lá no centro espírita, invoca os demônios, eles arrebentam a sua vida, também não adianta nada. Ah, quem é Deus? Quem andou assim na vida? Todos nós. Ah, vou largar isso, esse negócio de religião. Vou fumar um baseado. Vou cheirar uma cocaína. Vou encher a cara. É ou não é? Não é assim que o ser humano faz? Vou me prostituir. Ah, vou aproveitar a vida. Depois que eu ficar velho, eu decido isso. Aí tem um texto lá bíblico, né? Que enquanto você não for banguela, Deus te quer. Depois você ficar... Se for buscar ele, você já sem velho, ele não vai querer. Você desconsiderou ele na sua juventude? Deus não quer. Deus quer que você considere ele em todo o tempo da sua vida.
Deu para entender, meu irmão? Então, quem vai subjugar quem? É necessário Deus endurecer o coração de Faraó para que essas questões sejam em definitiva esclarecidas, para que Israel tenha seu coração purificado e não tenha dúvidas de que o seu Deus é que é o verdadeiro Deus de toda a terra e de todo o céu. O verdadeiro Criador de todas as coisas e sustentador de todas elas. Israel precisa compreender isso para que ele se torne o canal de bênção de Deus na terra para todas as nações. Porque muitas das vezes as circunstâncias da vida nos levam a duvidar dessas verdades. Gente, impressionante, é assim que acontece conosco. É ou não é? É assim. Quando a dificuldade da vida vem, a nossa fé foge. É ou não é? E a gente começa o quê? A duvidar de Deus. Às vezes Deus fez um milagre na nossa vida, maravilhoso, mas já tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Poxa, Deus não fala mais comigo. Será que eu estou pecando? Começa assim. Por que Deus não fala comigo? Vai até dormir mais cedo para ver se Deus fala em sonho. É ou não é? Fica olhando para a cara do profeta, fala. O profeta nem olha para você. Quer nem saber de você. Não é assim? Pois é. Nós precisamos amadurecer no Espírito. Você acha que Deus falou todo dia com o pai Abraão, meu irmão? Hein? Imagina, Abraão acordou, Deus falou, Abraão dormiu, Deus falou, Abraão andou, Deus falou. Seria bom, mas não é assim. Sabe por que não é assim? Porque homem sem fé não agrada a Deus. Você precisa ter fé, meu irmão. Você precisa entender que não significa que Deus não está falando com você. Eu já vi esse hábito, né? Deus está quieto. Não significa que Deus esteja quieto. Significa que Deus não está falando contigo. E Deus fala com quem quer, quando quer, a hora que quer, no dia que quer. E eu não estou falando isso à toa, não, porque eu fiquei resmungando com Deus. Deus me fala isso, não está me falando isso. Senhor, estou cansado, fala comigo. Olha, eu perturbei tanto Deus numa questão que o Senhor falou em voz audível comigo. Rafael, eu falo quando eu quero. Doeu, e eu ainda falei assim, faz sentido, porque tu é que é Deus, não sou eu. Não faz sentido? Faz, ué. Porque se Deus fala a hora que eu quero, quem é Deus? Eu. Vou ficar prosa, né? Deus, fala aí. Ele, tchau. Eu falo, tá vendo como eu sou bacana? Mas Deus não é assim não, meu irmão. Deus não é assim não. Deus fala, mas não fala assim como as pessoas imaginam. Ele fala quando ele quer. Por quê? Eu preciso amadurecer na fé. Às vezes Deus não vai falar nada, mas nós vamos ter fé. Nós precisamos amadurecer como o profeta Elias, Eliseu. Você acha que Deus falou com Elias e Eliseu todo dia? Não, meu irmão. Mas eles não iam e faziam. Olha o que Eliseu falou quando morreu aquele menino. Deus me escondeu esse assunto. Deus não quis falar comigo disso. Aí ele foi e chorou, Deus, o Senhor não me falou isso, o que eu faço agora? O que ele fez? Levantou e foi lá e ressuscitou o menino. Mas Deus não falou com ele. Deus quer homens e mulheres assim, com a fé preparada, com fé forte, sei lá se existe isso, mas uma fé sólida. Não porque Deus não falou, e aí você balançou, até rimou. Deus não falou, você... emuná. Deus não falou, você balançou. Não pode, meu irmão. Não pode. Você tem que ter fé. Fé, não é? Inclusive, muitos anos depois, Israel escreve, Asaf, né? O salmista Asaf escreve falando sobre isso. Veja no Salmo 78, 1-7. Escutai o meu ensino, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca.
Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisa que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. É os pais que estão contando, não é Deus que está falando, meu irmão. Às vezes você acha que Deus vai falar toda hora, todo dia. Ele não vai. Ele precisa preparar sua fé. Quando Yeshua encontrou com os discípulos de Emaús, eles estavam desolados. Quando eles perceberam que era Yeshua, o que aconteceu? Yeshua desapareceu. O que Yeshua está fazendo? Acendendo, seja como você queira, semeando fé no coração daqueles homens. Porque Yeshua sabe que se eu não tiver fé, eu não agrado a Deus. Ele precisa gerar em mim fé. E às vezes a situação da sua vida está complexa. Você olha lá para o horizonte, vê uma nuvem negra cheia de raio, ventando para caramba, e você às vezes fica com medo. Mas Deus não quer que você tenha medo, porque Ele vai te guardar em meio à tempestade, e você vai sair lá do outro lado cheio de fé. Ó, que coisa. Os pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos... São os pais que falam dessas maravilhas para os filhos. Cantaremos as cantaremos mesmo. Cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor. Não é Deus que está falando, somos nós que estamos transmitindo. Assim como a sua força e as maravilhas que tem feito, somos nós. Às vezes você não vai ouvir a voz de Deus, mas vai ouvir através de algum pastor, de algum irmão. Entende? Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. O testemunho já foi dado. Você sabe que uma pessoa falou assim, eu falei, não pode comer sangue. Ela falou, estou esperando Deus falar comigo. Não vai, gente. Ele já falou, ele já plantou o testemunho. Ele não vai dizer assim, eis que eu te digo, meu servo, não coma sangue. Aí você não coma sangue. Fala sério. Se Deus não tivesse falado, tudo bem, ele vai falar. Mas ele já falou, está escrito, não faça o que ele falou para não fazer. Então, ele já plantou um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, já tem até a lei, sabia? As quais coisas ordenou aos nossos pais que as ensinasse aos seus, olha aí, para que as soubesses a geração vindoura, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança. Somos nós transmitir a glória de Deus, porque Ele já deu testemunho. Agora, Deus pode fazer milagre em nossas vidas, Ele faz. Muitos aqui já experimentaram do milagre de Deus. Mas nós temos que compreender que agora nós somos o quê? Como Israel. Nós somos o quê? Canal de bênção para os outros. Nós somos aqueles que vão testemunhar das maravilhas de Deus. Amém? E não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então Moisés e Arão vão mais uma vez diante de Faraó, rei do Egito. Veja o que Deus fala por meio deles em Êxodo 10:3. Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Meu irmão, esse é o momento mais tenso desse período da libertação de Israel. É um momento de grande tensão. Quem vai humilhar-se diante de quem? Gente, deve ter tido até música, tchan, 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 não é? Porque quem vai se humilhar? O Deus dos escravos hebreus ou o Deus Faraó? Quem vai ser humilhado? Gente, até casa de aposta deve ter tido. Você pensa que eu estou brincando?
Gente, você acha que as pessoas não ficaram ali olhando quem vai ganhar esse negócio? Quem ganhar, eu vou para o lado de quem ganhar. Tanto é que quando Israel sai, leva um misto de povo. Foi o povo que ficou lá. Qual você aposta em quem? No Deus dos hebreus. Então me dá aqui. Ele vai ganhar. E ele ganhou, vamos embora. Você acha que não? Claro que sim, meu irmão. Hoje em dia acontece isso. Hoje em dia, na África, teve um pastor que os espíritas foram lá diante da igreja lá do pastor, desafiar ele, porque eles flutuam em tudo. Eles foram desafiar ele lá para ver o que ele ia fazer. Você acha que o ser humano não faz isso? Claro que faz, meu irmão. É óbvio, né? Então Moisés e Arão têm esse intuito, né? Quem vai se humilhar diante de quem? E todos nós sabemos que Deus conhece o coração do homem. Neste momento, Deus expõe o que na verdade há no coração de Faraó. E sabe o que é? A pura soberba, orgulho. Faraó era criado como um deus, cheio de orgulho desde a sua meninice. Na civilização egípcia, os faraós eram considerados deuses vivos. Nós já falamos sobre isso antes. O orgulhoso se acha superior, melhor que os outros por alguma razão. Não importa qual a razão, desprezando outras pessoas. O orgulho leva a pessoa a ter um alto conceito de si mesmo. Olha para dentro de você. O orgulho leva a gente a achar que a gente é melhor que o outro. Isso é muito perigoso, meu irmão, porque nós somos pó. Todos nós. Ricos, pobres, bonitos, feios, altos, baixos, negros, brancos, japonês, chinês, seja quem for, índio, somos todos de mesma natureza. Pó, nada. Amém? Mas o orgulho nos leva a achar que somos melhores que o outro. Eu acho que a definição mais clara que eu encontro de orgulho é essa. A pessoa tem um alto conceito de si mesmo. Não é? Eu acho que é a melhor maneira de entender o orgulho. E começa a se considerar distinta dos outros. Diferente, distinta, é isso. Que se considera melhor que os outros. O orgulho faz esquecer que somos todos de mesma natureza, o pó. É por essa razão que o apóstolo Paulo aconselha lá em Romanos, olha o conselho do Paulo, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. O que ele está falando aqui? Rafael, não tem um conceito muito alto a respeito de você, Rafael. Seja sóbrio. Entende que você é pó, Rafael. É isso que ele está falando para nós. Mas que pense de si mesmo sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Orgulho é ter um conceito muito elevado de si mesmo. Pode manifestar-se no coração por vários fatores. Por vários. Porque no Egito, por exemplo, porque ele é faraó, não é? Ele é Deus, então ele é melhor que todo mundo. Ninguém pode olhar para ele, ninguém pode tocar nele. Ele é muito bom. Ou pode ser porque você é o mais alto da turma. É ou não é? Aí você olha todo mundo assim, né? Lá de cima, do seu 1,93 m, o seu pezão grandão, aí você, pô, o pezinho do cara, isso é homem pequenininho, se sente o quê? Orgulhoso. Você já viu a corrida nas academias para aumentar volume de corpo? É por causa disso, tudo orgulho. Porque apareceu o primeiro fortão, as meninas, ó, caramba. Aí o outro magrinho falou, e as meninas gostam dele porque ele é fortão. Aí vai para a academia, bomba também, fica fortão. As meninas, olha que lindo. Aí o magrinho, e aí vai indo. Aí fica todo mundo bombado. É ou não é? É assim mesmo, gente. Fica todo mundo bombado. Aí, como está todo mundo bombado, está todo mundo igual. Aí as meninas já, pô, mas está todo mundo igual. Aí aparece um super bombado.
É assim que funciona, meu irmão, pode observar. É assim com tudo, com tudo. Ó, todo mundo tinha fusquinha e comia galinha no domingo. É só você ver. Aí, o cara do 183 aparece com Ford, ó, sei lá, um Opala Commodoro. Não, 139 é o número da casa qualquer aí. É a coincidência só. Aparece com um Opala Commodoro, pretão maneiro. Aí você aparece com aquele fusquinha. Você olha, pô, Senhor, sou da asa cobra, Senhor. Não é assim que a gente fala? Senhor, não dá asa cobra. Senhor, me abençoa com um carrão Commodoro. Não é assim que nós fazemos? É assim, meu irmão, isso é orgulho. Pode ser por várias razões. Pode ser por altura, ou por ser mais bonito, segundo os padrões social, ou pela cor, ou por conseguir tornar-se rico. Hoje está em voga, o cara é rico, o cara sabe tudo, todo mundo quer ouvir o que o cara fala, porque ele é rico, mas ele não é nada, nada diante de Deus, é igual a todo mundo, não é? Ou por causa de ser ator. Eu nunca vi, é ator de televisão, de cinema, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer palpar, todo mundo quer ver. Então, as pessoas se tornam orgulhosas e você é um idólatra. E aí, sabe o que acontece? A idolatria leva a distorções sexuais também. Por isso que a sociedade vai decaindo cada vez mais. Amém? Este sentimento é tão pecaminoso e grave que o Espírito de Deus, por meio do apóstolo Paulo, nos passa o remédio para a eliminação do orgulho em nossos corações no meio da igreja. Tem um remedinho, Filipenses 2:3. Pode tomar, que não tem contraindicação. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Pode beber desse remédio, que não tem contraindicação. Pode tomar todo dia de manhã, de tarde, de noite, quando acorda, quando dorme. É muito bom, no café da manhã é muito bom. Tome e não pare de tomar. Sabe por quê, meu irmão? Isso é grave, porque o orgulhoso será destruído. Veja aí, ó, Provérbios 16, 18 a 19. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Olha aí, ó. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. Então você sabe que o soberbo será destruído. Por isso que o Paulo está chamando 2 vezes a atenção a respeito disso. Você pode estar dentro da igreja cheia de soberba no coração, você vai ser destruído, meu irmão. Pode ter certeza disso que eu estou falando, porque eu estou só repetindo o que está escrito. Então, o que Deus fala acontece, vai acontecer. Amém? Inclusive, Deus não salva soberbo. Deus não gosta de soberbo, gente. Não gosta. Olha lá, ó. Deus só salva humilde. Veja em Jó 22, 29. Quando te abaterem, dirá, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Por que Jó está dizendo, quando te abaterem, dirá, haja exaltação? Hein? Você sabe por quê? Hein? Isso é um princípio do reino de Deus. Quando abater, haja exaltação. Você vai entender por quê. Para pertencer ao reino de Deus, ou do Deus dos Hebreus, é necessário cingir-se de humildade como uma roupa. Ó, 1 Pedro 5,5. Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeito aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade, uns para com os, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. No reino do mundo é bom ser orgulhoso. No reino de Deus é o contrário. É ser humilde.
Paulo também repete a mesma coisa, que os eleitos de Deus têm que ser revestidos de humildade, lá em Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha que coisa boa, só coisa boa, né? Então, meus irmãos, visto isso, olhem que coisa terrível para os egípcios. O Deus dos hebreus, um povo escravo, considerado inferior a eles, estava mandando o maior Deus deles se humilhar. Isso é um choque, meu irmão, para uma sociedade. Eles estão ali com os hebreus escravos 400 anos. E, de repente, o Deus dos escravos, segundo a classificação humana, é inferior ao Deus daqueles que estão subjugando, porque senão seria o contrário. É ou não é? Então, isso foi um choque na sociedade egípcia. Paulo também... Então, eles pensam até... Olha o que Deus fala: até quando recusará humilhar-se diante de mim? Isso era impensável. Na verdade, era um absurdo no Egito Antigo. Ninguém falava assim com o faraó, gente. Ninguém. Como alguém em sã consciência poderia desafiar o supremo Deus egípcio, o filho do Deus Sol? Isso era punido, sabe com que? Morte. Porém, o Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus, estava desafiando o Deus egípcio. E mais, o Deus dos hebreus estava resistindo ao Deus egípcio por sua grande soberba, pois o Deus verdadeiro resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhar-se, eu volto a repetir, é um princípio do reino de Deus. Veja em Lucas 14:11, por isso que eu falei que vocês iam entender. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Por isso que é perigoso cargo hierárquico dentro da igreja, como tem se feito. Porque isso gera o quê? Soberba, contenda. Eu me considero o melhor. É ou não é? Cheio de diplomas. E aí a gente começa a olhar o outro como se fosse menor que a gente. E o outro começa a olhar para a gente como se a gente fosse realmente maior. Esse também é um problema. Porque nós não somos, ninguém é maior que ninguém. A palavra de Deus, até um dia desse, eu estava conversando com os irmãos, eu estava falando que a igreja começa a gerar curso de liderança, não é verdade? Só que a Bíblia não fala de liderança, fala de servir. Por que ninguém abre escola de servos? Hã? Pois é. Ninguém vai assistir. Porque sabe qual o livro que você vai ter que comprar para aprender a servir? É um livro muito grande, de uma linha só. Importa que ele cresça e que eu desapareça. É o livro principal. E a prova vai ser: o que tem que acontecer para você ser servo? Importa que Yeshua cresça e que eu desapareça, porque eu sou pó e cinza. Então, isso não tenho visto. Um servir ao outro. E tem um texto bíblico que diz: considerai-vos o outro maior que você. Então, não está falando de liderança, está falando de serviço, não de liderança. Não é? Então, humilhar-se é um princípio do reino de Deus. Inclusive, até o povo que se chama pelo nome do nosso Deus tem que se humilhar diante dele. Ele não falou isso? 2 Crônicas 7, 13, 14. Se eu cerrar o céu, quem que impede que tenha chuva? Deus. A seca é por causa do El Ninho que passou. Meu irmão, é Deus que faz o El Ninho, sei lá, fazer a El Ninha, essas coisas aí. A Laninha, é Deus. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste, Covid aí, se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que se humilhar. Tem que descer. Porque Deus é soberano, gente. Você tem ideia disso? Deus é soberano. Se Deus quiser, Ele mata a gente agora. E os caras vão estudar e vai falar, pô, o Rafael tomava suco de, sei lá, de beterraba. Pô, o cara só comia fruta, mas morreu. O que tem aí? Não sei o quê. Não tem nada. Porque Deus mata, tira a vida e acabou. Sem doença nenhuma. Amém, gente? Ele tem poder. E nós temos que compreender diante de quem nós estamos. Diante de Deus é quem nós estamos. O Criador, o sustentador da vida. Amém? Muitos anos depois, Esdras sabia disso e decretou um jejum para se humilhar diante de Deus. Às vezes, gente, a gente jejua, mas em vez de se humilhar, fica assim, Senhor, estou jejuando para o Senhor me dar isso, para o Senhor me... Não está se humilhando. Está fazendo um negócio. Eu jejuo, um escambo. Eu jejuo, tu me dá um carro, tu abre porta aí. Espera aí, gente, Veja Esdras 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos. O jejum é para humilhação. Não é eu jejuo, tu me dá uma casa, eu jejuo, tu me dá um carro. Jejum não é moeda de troca. Diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para nossos bens. Ele vai pedir uma coisa, mas primeiro ele se humilha em jejum diante de Deus. Muitos perguntam para que o jejum? Está aí a resposta. Se humilhar diante da face de nosso Deus. Inclusive, a igreja também é um povo que se chama pelo nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E tem que se humilhar diante do nosso Deus. Veja em Tiago 4, de 9 a 10. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha aí, que maravilha. Vamos também em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A seu tempo. A humildade é exigida por Deus a todos nós que nos aproximamos dele. Veja o que ele fala a Israel pelo profeta Miqueias 6,8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que te pratique a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com teu Deus. Para você ver que a humildade é um princípio no reino de Deus. Para ser grande no reino de Deus, é necessário ser humilde. Veja o que Yeshua nos ensina, Mateus 18, de 1 a 4. Naquela hora, chegaram-se a Yeshua os discípulos e perguntaram, quem é maior no reino dos céus? E Yeshua, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, esse é maior no reino de Deus. Meu irmão, é o contrário. É tudo ao contrário. O reino da terra quer que você seja orgulhoso, que você seja... O reino de Deus, não. Quer que você seja humilde, para que você seja grande. E Yeshua se humilhou e agora está sentado à destra do Pai nas alturas. Com isso, podemos afirmar que Faraó não era um bom candidato para o reino de Deus. Era? Não era. Muito orgulhoso. Então era vaso de
desonra. Como nenhum de nós também é um bom candidato, se tivermos orgulho em nosso coração. Ah, mas eu estou na igreja. Não importa, meu irmão. Não adianta. Se você tem orgulho no teu coração, eu vou afirmar para você, sem medo de errar, não vai entrar no reino dos céus. Não vai. É assim que está escrito. Ainda que estejamos dentro da igreja, pois muitos que dizem que amam Yeshua e têm orgulho em seus corações, precisam saber que Yeshua é profetizado como destruidor dos filhos do orgulho. Sabia disso? Yeshua é destruidor dos filhos do orgulho. Veja em Números 24, 17. Eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. Quem é a estrela? De Davi, Yeshua. De Israel se levantará um cetro, que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. Então, o próprio Yeshua, que ele, o orgulhoso, diz que ama, é destruidor dele, orgulhoso. E ele vai destruir. Amém? Não se engane, se tivermos orgulho em nossos corações, de qualquer espécie, seremos destruídos por Yeshua, a quem dizemos que amamos e conhecemos. Pois ele mesmo diz que o reino dos céus é dos humildes. Percebeu? Mateus 5,3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Inclusive, Deus tem um dia especial marcado contra todo soberbo para abatê-lo, como fez com Faraó no Egito. Veja em Isaías 2,12. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo. Tem um dia marcado, meu irmão, contra o soberbo e o altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Assim como o Deus dos hebreus abateu o Faraó, o destruindo no Egito, ele também varrerá todo soberbo em toda a terra, pois chegará o dia em que só o Senhor será exaltado e mais ninguém. Veja em Isaías 2,17. E a altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, a escolha é nossa. Ou escolhemos o orgulho como Faraó e somos destruídos, ou aceitamos a humildade do Filho de Deus, como está escrito em Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Yeshua HaMashiach, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia ferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E como o próprio Yeshua também disse em João 13,17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticares. Shabbat Shalom.